nós vamos falar sobre a suinocultura para a disciplina de Ambiência e Construções Rurais. O docente é o Dário Lisboa Neto. As discentes são eu, Alexandra, a Josi e a Wélida. A suinocultura é um dos ramos mais lucrativos da pecuária. A carne suína é hoje a mais consumida em todo o mundo. Ainda com a alta da carne bovina, com certeza ela vai continuar sendo a mais consumida. E o Brasil vem se consolidando como um dos maiores produtores globais dessa proteína. Além da sua vantajosa criação, os resquícios da suinocultura melhoram e fertilizam o território. A alimentação dos suínos e o seu bem-estar no dia a dia são itens de extrema importância para a saúde dos animais. Por isso, deve ser organizada e cuidadosa, incluindo rações de qualidade e que garantam uma dieta balanceada. Na produção nacional de suinocultura no Brasil é impulsionada principalmente pelas exportações. O Brasil é um grande exportador de carne suína para outros países. No Brasil, em 2020, um crescimento variável entre 4% e 6,5%, atingindo uma marca de 4,25 milhões de toneladas. De carne suína mundialmente chegará a 103 milhões de toneladas. Até o final de 2021, a China vai representar com 41,9% da produção mundial de carne suína. E o consumo nacional está previsto em 2,1 milhões de toneladas, ou seja, um aumento anual de 2,5%, e o consumo é um consumo máximo histórico. O aumento do consumo se deve principalmente aos preços mais acessíveis, tanto para o consumidor final quanto para a indústria de processamento, entre outros fatores. E outro fator que entra nesse quesito é o fator da alta do preço da carne bovina, né, o que impulsiona o aumento também do consumo de carne suína. As questões socioambientais. Então, a suinocultura ela apresenta alguns impactos em consequência dos seus dejetos que ficam expostos na atmosfera e dessa forma acaba liberando o gás metano e poluindo o meio ambiente. Mas para tudo tem uma solução. Através da implantação de um bigestor, será possível reaproveitar os dejetos de forma que os mesmos possam ser transformados em recursos renováveis. E com isso, o dejeto produzido na propriedade é levado a um destino adequado e reaproveitado. Algumas espécies ou raças que são mais importantes. Temos a Landrace, que é de origem dinamarquesa. Essa raça é a mais produzida no Brasil. A sua pele do suíno é branca e fina e sua carne é magra e de excelente qualidade. Temos o Langer White. Essa raça tem origem no norte da Inglaterra e também é conhecida pelo seu potencial prolífero. E a Duroc Jersey, proveniente dos Estados Unidos. A raça é conhecida pelo notável ganho de peso diário, sendo que suas fêmeas podem atingir 225 kg e os machos 270 kg. Temos os tipos de sistema de produção que pode ser feito com suínos. O sistema extensivo ou à solta, como podemos ver na foto, os animais estão expostos ao solo, né? Não tem nenhum tipo de estrutura. Esse tipo de criação é caracterizado como de subsistência e na cadeia produtiva de carne é voltada para o alto consumo e com baixo nível tecnológico. E temos o sistema semi-extensivo, a utilização de instalações que funcionam como abrigos contra fatores climáticos e piquetes de contenção. São os animais que eles não ficam totalmente à solta, eles ficam soltos, mas possuem os piquetes, né, que eles ficam ali naquele local. E os animais são separados por idade e sexo, e o manejo reprodutivo é feito
através da seleção dos animais no plantel. Temos o sistema intensivo de suínos confinados, né, que é caracterizado por um sistema de produção que busca atingir o máximo ganho de peso em espaço-tempo mínimo. Esses animais eles recebem uma ração balanceada desde o início que eles entram nesse confinamento. Na suinocultura, a gente tem as fases, as etapas de criação. As fases produtivas dos suínos após o desmame são creche, crescimento e terminação. Na reprodução, ela é iniciada quando a cobrição das fêmeas e até o período da gestação, que dura aproximadamente 3 meses e 3 semanas e 3 dias. As fêmeas gestantes, elas são transferidas para os locais especiais, né, aproximadamente 7 dias antes da data prevista para o parto, para que consigam se adaptar ao ambiente. E a maternidade é o local onde os leitões nascem e ficam até mais ou menos 28 dias. Aí eles são transferidos para a creche. A creche, após 28 dias lá da maternidade, os leitões são levados, né, para esse local, onde ficam até completar 10 semanas de vida. E eles entram na creche, né, com 8 quilos e ao final, quando eles vão sair, eles estão pesando aproximadamente 20 quilos. E é recomendado 3 leitões por metro quadrado e baias com número próximo a 20 leitões. E sempre considerando, né, o tamanho, a idade e o sexo dos animais. A fase de terminação, essa fase final da criação, os animais permanecem nela até atingir o peso de mercado. Geralmente são abatidos pesando entre 100 e 120 quilos e com 114 dias de alojamento. E nessa fase de terminação é recomendado um suíno na faixa de 100 kg por metro quadrado. Os índices de mortalidade geralmente estão relacionados à gestão de ineficiência do bem-estar animal. E alguns dos fatores que contribuem para esse índice são os desvios de comportamento no consumo da ração, o estresse do animal, doenças e manejo em instalações incorretas. Os animais, os suínos, eles sofrem muito com o calor. Então é muito importante um conforto térmico para esses animais. Então é considerado de extrema importância a construção do telhado, deve ter uma atenção para que possa ter redução do calor e recomendado usar cor branca no seu exterior. É importante a ventilação para regular nessa temperatura e a umidade nas instalações. E o sombreamento também é uma boa ferramenta para o controle da temperatura interna dos galpões. Então é muito importante, como a gente vê na imagem, o arvoredo ao redor, né, das construções. Essas árvores elas vão fazer sombra e vai refrescar o ambiente dentro das instalações. Instalações. Os suínos, principalmente os de raças, eles necessitam de instalações bem arquitetadas, que sejam higiênicas e salubres, para que com isso possa garantir o controle das variações climáticas, como a umidade, temperatura, velocidade do vento e também a incidência solar. A instalação deve ser projetada para que fique de uma forma que o sol não incida diretamente sobre os animais. Tem que fazer um monitoramento da qualidade do ar também, para que ele seja livre de poeira, amônia, sem poluição sonora
e que possua também um conforto acústico, né? Para que esses suínos não fiquem estressados e não interfiram na produção, seja para a carne ou a engorda deles, para o abate, tem que ter esse conforto. O tamanho dos boxes, eles dependem. As dimensões, elas podem variar tanto para reprodutores ou para os leitões após desmama. Para os reprodutores, tem que ser no mínimo, né, por cabeça, 2 metros por 3, e para os leitões após desmama, né, 2,5 por 4. Aqui falaremos sobre equipamentos e materiais, como a vassoura, balde, pás, mangueira, carrinho de mão, bisturi, seringa, agulha, tesoura e alicate para corte dos dentes. São os equipamentos e alguns materiais que para fazer asepsia ou cura ou a limpeza que são utilizados. Aqui mais equipamentos e materiais como o mostrador, que é o alicate utilizado, que é o instrumento, né? Um alicate marcador de orelha. Temos a caixa de manejo, o misturador de ração, o triturador, o silo onde será armazenado, né? Que é feita a armazenagem da ração ou do produto que vai virar ração, o cremador, o comedouro, que esse pode ser coletivo, pode ser fixo, individual, automático, com a abertura integrada na parede ou circular. A balança, que é para fazer a pesagem, o monitoramento do ganho ou não de peso, e os bebedouros, que podem ser do tipo nipples, de inox ou chupeta. Quando se fala em manejo reprodutivo, é muito importante que a gente fale de obtenção de sêmen, do ciclo reprodutivo, da idade, da relação macho e fêmea e assim por diante. Bom, o principal objetivo de uma instalação de reprodutores, nesse caso para a obtenção de sêmens, é que ela deve proporcionar conforto e bem-estar, né, a fim de que a produção espermática ela seja favorecida. No sistema de alojamento de reprodutores e doadores de sêmen, o assunto é de grande importância, né? Porém, quando esse tema é discutido, é possível perceber que não existe um consenso sobre o que realmente importa. Algumas variáveis elas devem ser consideradas e discutidas, e entre elas estão a facilidade no fluxo de animais, o tipo de instalação de alojamento e o tipo de piso, porém não se limita somente a elas três, existem muitas outras. O manejo reprodutivo ele é dividido entre o macho e a fêmea. E os cuidados com ele começam durante o parto, onde os leitões recém-nascidos têm que receber aquecimento térmico, pois ele possui um sistema termorregulador e imunológico pouco desenvolvido. E quanto ao sistema termorregulador, eles não conseguem manter a temperatura do corpo adequada se o ambiente não estiver aquecido. E eles têm a necessidade de, após o parto, eles serem limpos e secos. E também necessita do corte e desinfecção do umbigo para evitar a entrada de germes causadores de infecções, pois esse rompimento do umbigo ele é feito a partir do nascimento, em onde ele, no deslocamento do leitão para a teta da porca, ele se rompe, só que às vezes fica muito grande, ele continua grande, aí corre o risco tanto dele se enrolar com o umbigo dos outros leitões e a entrada de germes causadores de infecções, né? Então tem que ser feito o corte e a desinfecção desse umbigo. Também, a fim de se evitar que machuque o teto e o úbero das porcas lactantes, tem que ser feito o corte dos dentes.
E muito importante também é a primeira mamada desse leitão, que ela seja feita logo em seguida, após o parto, né, para estimular a descida do leite. Quanto mais quanto mais ele sugar, melhor vai ser a descida desse leite. Se caso venha a ocorrer alguma coisa com a porca no momento do parto, caso ela venha a óbito, deve-se entrar com o aleitamento artificial. Também tem que ser feitas as aplicações de vacinas, de vitaminas e uma correção com ferro para evitar a anemia ferrofotiva. E também tem um manejo que é a eliminação de leitões que tem um peso muito baixo. Se eles tiverem um peso muito baixo, que significa que eles vão demorar muito para chegar no ponto de abate, não vai compensar essa espera para eles poderem chegar a despesa vai ser maior do que quando for ser vendido. Aí a castração, para que ele consiga ganhar peso, né? E o desmame, que o desmame ele também acarreta um pouco de perda, porque às vezes esse leitão sofre e às vezes ele chega a óbito. A fêmea suína desempenha um importante papel na reposição do plantel, pois garante a continuidade do processo produtivo, com as devoluções de animais da própria granja. Ela deve receber uma alimentação adequada, deve descansar, pois como ela amamenta, né, os leitões e sacia a fome deles, ela deve ter um conforto para que não seja acarretada de estresse ou então que venha a matar os leitões. Manejo reprodutivo da fêmea. Inicia-se com o começo dos serviços, quando ela entra na puberdade, entre 5 meses e meio e 6 meses e meio. Tem estímulos de leitoas pré-puberais que podem ser feitos para antecipar essa puberdade, que é a mescla com fêmeas mais velhas, contato com o cachaço maduro, favorecendo o aparecimento da puberdade. Sendo que essa puberdade e essa primeira cobrição, ela deve ter o seu peso corporal deve estar entre 125 e 135 quilogramas. A idade 250 dias e o melhor cio, né, é a partir do segundo, preferencialmente o terceiro, para poder fazer a monta ou a inseminação artificial. Se for monta natural, a partir do terceiro cio, ou inseminação artificial, a partir do segundo, mas preferencialmente no terceiro. No período em que da gestação dela, ela deve ter um alojamento individual, receber uma alimentação balanceada, diversificada, que dependendo do período, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ela varia de 2 a 3 quilos. O momento do parto é um momento crítico, podendo surgir diversos problemas, resultando na morte, tanto da porca quanto do leitão. E aí é um momento bem crítico, que deve ter bastante atenção. A lactação, que é a descida do leite, que é estimulada pela sucção, e o desmame, que poderá ser feito precocemente ou em até 21 dias. Aqui uma imagem das fases do ciclo das porcas e a duração em semanas, onde esse ciclo começa com a cobertura, após a gestação, pré-parto, parto e a lactação, que é a maternidade. A cobertura ela vai de 1 a 4 semanas
a gestação de 12 a 15 semanas, o pré-parto 1 e a lactação de 3 a 6 semanas, dependendo se for precoce essa desmama ou não. Manejo alimentar. Bom, no manejo alimentar, a gente tem que levar em conta alguns fatores, como, por exemplo, o tipo de alimentação, fornecimento e as rações. No caso dos suínos, as rações elas têm que ter uma boa aceitabilidade, uma granulometria adequada, atender às exigências nutricionais dos animais, como, por exemplo, ter aminoácidos, energias, vitaminas e os minerais. Lembrando que essa exigência nutricional ela pode ser afetada pelo potencial energético, a qualidade dos ingredientes, a idade do suíno, a fase em que ele se encontra e até a temperatura ambiente. Lembrando que os suínos eles sofrem muito com isso, então a gente precisa muito mesmo equilibrar esse fator. Os suínos eles podem se alimentar tanto de alimentos de origem vegetal quanto de origem animal. Por exemplo, de origem vegetal, pode entrar o milho, o farelo de soja, o sorgo ou até mesmo o farelo de trigo, né? Entre muitos outros. E de origem animal, nós podemos ter farinha de carne, farinha de peixe, gordura animal. Então, tudo isso faz parte da alimentação dele. É muito importante a gente lembrar que existem várias formas de alimentação, né? E que essa forma de alimentação, ela vai depender da fase que o suíno se encontra. Por exemplo, para compor uma ração balanceada, é necessário uma disponibilidade e combinação adequada de ingredientes, né? Existem várias classes de alimentos quanto à concentração de nutrientes, né? De uma forma geral, é muito possível tu classificar os ingredientes pelo teor de energia, proteína, fibra ou até os minerais presentes nele. E isso depende da fase, tá? Lembrando. Então, outro fator muito importante que a gente precisa frisar aqui é a questão da água, porque a água que o suíno deve receber, ela tem que ser potável. E algumas coisas elas são importantes para serem observadas, né, para segurar uma palatabilidade da água, né, que é a ausência de materiais flutuantes, os óleos, os graxos, o gosto, o odor dessa água. Então ele precisa ser levado em conta, tá? A água é um fator importantíssimo para a criação dos suínos. Manejo sanitário. O que é o manejo sanitário? Por que ele é tão importante, né? O manejo sanitário ele é um conjunto de medidas, né, que tem a finalidade de proporcionar aos animais ótimas condições de saúde. Esse manejo ele busca eliminar ou reduzir ao máximo possível a incidência de doenças no rebanho, né, para que se obtenha um maior aproveitamento do material genético e, consequentemente, um aumento na produção e produtividade. Vazio sanitário. Bom, atualmente é considerado como vazio sanitário o período que a instalação ela permanece vazia após ser realizada a limpeza seguida da desinfecção. Essa rotina é um complemento que permite a destruição de micro-organismos não atingidos pela desinfecção, mas que se tornam sensíveis à ação dos agentes físico-naturais, né? E, além disso, o vazio sanitário ele permite a secagem das instalações. É muito importante a gente lembrar que a prática do vazio sanitário ela só vai ser eficiente se for possível que o local ele seja fechado e que seja impedida a passagem de pessoas ou de animais. Quanto à mortalidade, ela é um dos maiores problemas das granjas de suínos, né? E esse problema ele se agrava ainda mais na fase que os leitões eles estão mais fracos e suscetíveis a doenças, né? Nesse caso, a fase da maternidade de 20 a 25 dias. Porém, é muito importante lembrar que a fase de mortalidade ela ocorre em qualquer idade do suíno, tá? Mas a gente está frisando que ele se agrava ainda mais nesse período, que é de 20 a 25 dias de vida. Doenças. Algumas doenças elas são extremamente contagiosas e elas podem prejudicar severamente a criação se elas não forem diagnosticadas e tratadas de uma maneira correta. Aqui eu destaco para vocês algumas das principais doenças que são a pneumonia, a peste suína, a febre aftosa e a rinite atrófica. Um fator muito importante é lembrar que a saúde dos animais é um fator imprescindível para o sucesso da suinocultura, né? Tu tem um animal saudável, tu tem uma maior rentabilidade, tu consegue
que o teu produto ele seja mais valorizado, porque ninguém quer um animal doente, ninguém quer uma carne de péssima qualidade. Então, a saúde dos animais é imprescindível. Parasitas: ácaros, vermes, moscas, pulgas, carrapatos, piolhos, né? Eles são parasitas externos e internos que eles estão entre os principais inimigos da suinocultura. Então, eles são implacáveis desde o nascimento dos leitões até os animais em fase de terminação, incluindo as fêmeas na idade reprodutiva, né? É muito importante a gente destacar que os parasitas eles atacam diversos órgãos dos suínos, né? Eles prejudicam em diferentes funções e em termos de desempenho zootécnico. A maioria dos parasitas eles são internos e eles se encontram no trato gastrointestinal. Bom, aqui a gente tem uma tabela que apresenta espécies, localizações, formas e comprimentos, prevalência e sinais clínicos, né? É muito importante observar nessa tabela que a maioria ela ataca o intestino delgado, né? Como foi falado anteriormente, elas atacam principalmente a parte interna do animal. Então, identificar e cuidar desses parasitas para evitar perdas é muito importante, tanto para a saúde e bem-estar animal, quanto a fator econômico. O tratamento. Bom, quando uma doença ela é diagnosticada, as autoridades sanitárias elas devem ser contatadas imediatamente, né? Então, uma das providências que o produtor mesmo pode tomar enquanto essas autoridades não chegam é retirar os animais infectados do meio do rebanho saudável, né? Isso evita um certo contágio maior. E em qualquer caso desses sintomas, deve-se imediatamente entrar em contato com o médico veterinário, né? Então, é muito importante lembrar que para prevenir doenças em suínos, manter boas práticas de higiene e manejo, elas são fundamentais. Prevenção. Bom, a prevenção e o controle dessas doenças dentro do processo, eles contribuem que o pilar da sanidade ele seja firme e consolidado, né? O que garante a produção bem-sucedida, né? Os principais agentes patológicos dos suínos, eles são as bactérias e os vírus. Porém, não se limita somente a eles, né? Podem haver protozoários e fungos, como outros agentes. E é muito importante reforçar sempre o básico, né? Animais saudáveis, eles garantem a qualidade do produto final, a ser comercializado e conforme as exigências do comprador, porque ninguém quer comprar um produto de má qualidade. Então, quanto mais você cuida da saúde do seu animal, você vai ter um produto final melhor e, consequentemente, o comprador ele vai focar mais ali, né? Ele não quer algo que seja ruim, ele sempre quer algo melhor. Então, animais saudáveis garantem a qualidade do produto final. Importante lembrar isso. Por fim, a poluição, né? Então, os suínos, eles são grandes causadores, né? Existem muitos materiais que falam sobre isso, mas é muito importante também a gente conhecer políticas que tratam disso, né? Por exemplo, os dejetos suínos, né? Eles já têm um tratamento, não é qualquer coisa que vai ser feita com eles, pode ser usado de várias maneiras e existe, né, tratamento, porém não é do conhecimento do produtor. O que acontece? Às vezes o produtor ele não sabe e aquilo ele acaba sendo descartado de qualquer maneira e acaba prejudicando o meio ambiente. Então, é muito importante levar o conhecimento, né? Porque eles às vezes não têm como saber, mas uma informação ali, algumas políticas públicas que possam ser adotadas, elas são importantíssimas. Quanto às questões legais e ambientais, né? Nós temos alguns impactos ambientais que são o uso da água e a produção de dejetos, conforme falado anteriormente, né? Então, para a produção de dejetos nós já temos alguns tratamentos, porém nem todo produtor ele é conhecedor disso. Quanto ao uso da água, é muito importante a gente ressaltar que a suinocultura ela demanda um teor altíssimo, altíssimo mesmo do uso de água, né? A criação de suínos ela utiliza muito. Para os processos de licenciamento e autorizações, né, para intervenção ambiental de atividade do grupo agrocivil-pastoril, que nesse caso inclui a agricultura, a pecuária, a avicultura, a suinocultura, a avicultura e muitas outras, né? O empreendedor ele deve solicitar a licença ambiental única
Ao aderir ao programa de regularização ambiental, os proprietários e possuidores rurais eles estabelecem um plano de recuperação, né, para essa adequação ambiental dos imóveis. Enquanto o compromisso firmado ele estiver sendo cumprido, eles ficam isentos de sanções, né? E o prazo máximo para essa conclusão da regularização ambiental é de 20 anos. É muito importante lembrar que as regras para a recomposição das áreas a serem recuperadas, elas são definidas pelos estados e o Distrito Federal, né, por meio de regulamentação específica, ou seja, cada estado ele age de uma maneira diferente. Bom, e todos os empreendimentos localizados em áreas rurais, eles devem possuir registro no Cadastro Ambiental Rural, tá? Todos. Fatores econômicos. Bom, ele começa com a decisão do investimento, né, e a análise econômica sobre a rentabilidade, a capacidade de pagamento e o tempo necessário para a recuperação do capital investido. Então, nessa análise, deve-se definir o tamanho e a quantidade das unidades, né, caso quantas unidades de produção serão necessárias para a implantação do empreendimento. E assim também o tamanho do rebanho, o tipo de construção, o volume total e a unidade, né? Os custos de produção e lembrando também que o tamanho do projeto ele deve ser adequado às necessidades do mercado e à realidade. O custo da produção. Segundo o Vale 1985, entendemos como custo de produção a soma global de todos os dispêndios, que sejam diretos ou indiretos, deste empreendimento, efetuados pelo produtor para obter determinado produto. E existem os custos fixos, que são a depreciação das instalações e equipamento ao longo de 10 anos, são os juros sobre o capital, animal e em estoque reprodutores. Os custos variáveis, eles são calculados em cima da alimentação, dos insumos, o gasto com veterinário, transporte, energia, combustíveis, as despesas de manutenção e conservação, impostos com fundos rurais e outros que sejam eventuais. A receita bruta é calculada em cima de tudo que é a soma de tudo que se arrecada e a líquida é a bruta menos tudo que se dá, descontadas as despesas. O exemplo é pesquisar o valor do mercado in natura, né? Como a variação acontece devido à oferta e à demanda do mercado dos suínos, nesse caso, o maior capital a China, né? Aos processados, que eles conseguem agregar os valores maiores que a carne in natura e tendo a fiscalização devido à bactéria salmonella, né? As perdas e a mortalidade, elas podem ocorrer em vários momentos da vida do suíno, desde o parto, antes do desmame, o esmagamento ou mordida, né? E após o desmame também. Então, como a gente já falou lá atrás, existem o de 20 a 25 dias, são a fase que mais ocorre a mortalidade, porém, como falamos também, que ela pode ocorrer em vários momentos da vida desse suíno. Bom, para o planejamento da implantação, né, é muito importante fazer análise de mercado, né? O que o mercado quer, o que o mercado exige, né? O que está sendo demandado lá. A tua infraestrutura física, né? É importante tu analisar bem o local onde tu vai implantar. Tá? Ali é meio de distribuição, não é? O teu sistema de criação, né? O teu manejo, a forma como tu vai implementar tudo isso, como tu vai cuidar. Isso tudo pode te levar ao sucesso ou ao fracasso. Então vai depender tudo da maneira como tu vai analisar, como tu vai te estruturar e como tu vai fazer o teu sistema. Isso, né? Alguns componentes necessários são um setor de produção, o setor de preparo de alimentos, um setor administrativo, setor sanitário. Então, são fatores importantíssimos e são extremamente necessários para a implantação de uma atividade criatória, né? Se você não tem isso, com certeza a tua produção ela vai ser baixa, o teu sucesso ele não vai ser tanto. Então, se tu almeja uma grande produção, esses vários setores eles devem ser levados em conta. De um modo geral, né, deve-se atender a determinadas condições básicas quanto à higiene, orientação, funcionalidade e o custo. Né? Ser higiênica, simples, funcional, durável, segura, racional e permitir controle de variáveis climáticas. É importante a gente ressaltar mais uma vez que o suíno ele é um animal que ele sofre muito com isso. Então, precisa dar conforto térmico a ele, né? Então, a variável climática ela precisa ser adequada, locais ventilados, para que ele não sofra com altas temperaturas, né?
tem que permitir uma expansão, né? Tem que ser área grande para você, principalmente se for uma produção maior, né? E principalmente, o que mais importante para o produtor, principalmente, baixo custo, né? O baixo custo ele é essencial para o produtor. E aqui, para finalizar, nós temos o bem-estar animal, né? O animal ele tem que ser livre de dor, injúria e doenças, ele livre de desconforto, livre da fome e da sede. Lembrando que, como falei anteriormente, a água ela é um fator importantíssimo. Tem que ser livre para expressar o comportamento normal, né? Ou seja, o fornecimento do espaço suficiente, a instalação tem que ser adequada e a companhia de animais da mesma espécie, né? E por último, ele tem que ser livre do medo e do estresse. Então, é um exemplo a ser citado, conforme falei de alguns materiais que nós vamos deixar anexados para quem quiser dar uma lida, a garantia das condições de tratamento que evitam sofrimento mental. Ou seja, os barulhos, eles também são fatores que eles devem ser levados em conta. Ruídos, eles incomodam os animais. Então, se o animal está estressado, ele não vai produzir, né? O animal ele precisa estar confortável para você ter uma qualidade no seu produto, para você ter uma renda maior e assim a tua produção ela vai ser sucesso. O manejo de cobrição na suinocultura e os aspectos fisiológicos envolvidos nos animais incluem a detecção do cio, a determinação de melhor momento para a cópula, bem como contribuem para assegurar resultados satisfatórios na atividade reprodutiva dos suínos. Santos et al. 2012.